boa tarde. O tema da minha palestra vai ser contando um pouquinho sobre a vez de quando eu fiz o Flappy Bird em Assembly na adolescência, né? Então, vou começar contando um pouquinho de como foi minha experiência, assim, começando com programação. Basicamente, meu primeiro contato, assim, foi usando um programinha chamado Multimedia Fusion Express, que dava pra você fazer jogos mexendo e montando as coisas na tela. Era bem simplesinho, uma coisa que você não precisava programar para fazer. E eu aprendi a usar esse programa muito por influência do meu irmão também, que também é muito interessado em programação. Eu acabei indo pro lado mais da matemática, né? Mas ainda programo como hobby, assim, de vez em quando, né? Depois disso, eu também cheguei a fazer um sitezinho de Sonic. Eu sou muito fã de Sonic. Esse site é mais ou menos essa tela inicial, uma das versões da tela inicial. Inicialmente eu fazia no front page mesmo, que vinha no pacote Office antigamente, né, para fazer sites. E depois eu aprendi HTML e CSS e foi aí que eu realmente comecei a mexer com algo próximo de programação, né. E, bom, eu queria fazer jogos também, outras coisas mais concretas. E eu pensei, qual linguagem eu iria escolher, e acabou que, até por conta de como eu pensava na época, eu pensei assim, vou começar pelo mais difícil. Se eu aprender Assembly, eu consigo aprender qualquer outra linguagem que eu quiser. E, bom, dá pra dizer que deu certo um pouco, mas, assim, muitas das coisas que eu aprendi em Assembly, de qualquer jeito, tentando me virar com as fontes que tinha na internet antigamente, alguns anos depois, quando eu fui estudar C, eu entendi muito melhor. Então, acho que talvez não tenha sido a melhor ideia começar em Assembly, mas, bom, foi divertido o processo. Fiquei, eu acho que uns 2 anos estudando Assembly, até conseguir fazer algumas coisas mais avançadas, como esse projeto que eu vou apresentar hoje, né? Então, basicamente, em 2014, na véspera de carnaval, eu desafiei um amigo meu para poder a gente fazer uma versão do Flappy Bird durante esse feriado. Então, era basicamente fazer um Flappy Bird em uma semana. Esse meu amigo, ele mexia com Game Maker, então ele chegou a fazer uma versãozinha no Game Maker mesmo. E eu, como já estava sabendo bastante coisa de Assembly, resolvi fazer em Assembly. E foi isso. Essa é a ideia do projeto. Então, o primeiro ponto é que eu não sabia ler imagens no Assembly. Eu não sabia ler JPG, PNG, nenhum tipo de formato de imagem. Então, o que eu fiz, eu já tinha feito um projetinho pensando nisso, para poder desenhar sprites e poder colocar num formato que eu pudesse copiar direto para o código-fonte do Assembly e usar esse formato. Então, era basicamente essa telinha do programa. Era tipo um Paint mesmo, tem essa matriz de pixels aí. Você podia selecionar a cor e ir desenhando com o mouse. E tinha como exportar para um arquivo de texto que gerava basicamente uma matriz de números hexadecimais assim, que eu podia colocar no código-fonte, e aí cada númerozinho desse representa um pixel da imagem, né? Então, com isso, eu refiz todas as sprites do jogo que eu precisava. E por conta de algumas limitações desse aplicativo mesmo que eu fiz, e por preguiça também de melhorar ele, algumas coisas eu adaptei e fiz um pouco diferente, né? Aí tem um exemplo de como ficou o desenho do cenário, como é no jogo original na esquerda, e na direita como eu redesenhei, né? Então, o outro problema que eu tinha era na questão de ler as teclas do teclado. Porque o Assembly que eu usava era o Assembly, basicamente Assembly 886, que era 16 bits, eu rodava no DOS, assim. Então, tinha um problema que a forma como eu lia normalmente as teclas do teclado, nos aplicativos simples que eu fazia, era usando uma interrupção, uma função da BIOS. E essa função tinha um defeito para fazer jogos, que era... Não sei se vocês já viram, quando vocês abrem um bloco de notas, você segura uma tecla do teclado, a tecla aparece uma vez, e depois dá um delayzinho e ela aparece várias vezes repetidas. Isso não é basicamente assim que a interrupção da BIOS lia as teclas, e por conta desse delayzinho não era muito legal para poder ficar lendo as teclas do teclado, né?
Então eu procurei na internet e eu encontrei esse trechinho de código aí que basicamente modificava a forma como o sistema mesmo lia as teclas do teclado diretamente. Então, na época eu não entendia nada do que esse código fazia, mas para poder montar essa apresentação eu fui pesquisar e finalmente descobri. Depois de, uns 10 anos. Basicamente, inicialmente a gente lê um byte da porta 60, que é a porta do teclado, e o que a gente faz é pegar os 7 bits da direita, nesse trechinho, que indicam o código que representa aquela tecla que está sendo pressionada. E o bit da esquerda, que está faltando, né, são 8 bits, esse bit da esquerda, quando ele está 0, é porque você soltou a tecla, e quando está 1 é porque você apertou a tecla. Então eu pego esses valores e armazeno num array, que eu chamo de keyboard buffer, que está modificando ali embaixo, que basicamente cada posição indica uma tecla do teclado, e na posição correspondente está 0 se a tecla não está pressionada, e fica 1 se a tecla for pressionada. Essa função basicamente atualiza isso. E como essa função é uma interrupção, basicamente ela é executada toda vez que você aperta uma tecla do teclado, o processador controla isso. Então, ela é uma funçãozinha um pouco especial, a gente tem que dar um comandinho a mais para dizer que a gente terminou de fazer a interrupção para o Programmable Interrupt Controller, que é basicamente esse controle de interrupções que o processador faz. Então, tem uma porta específica que você envia um valor mesmo que indica esse final da interrupção, que é esse código do End of Interrupt. E com isso a gente conseguia mudar a forma de ler as teclas do teclado e era só ler nesse array. A parte de desenhar na tela, eu acho que do jeito que eu fiz não foi tão estranho assim. Basicamente era só desenhar os pixels. Essa parte do texto, eu confesso que eu usei uma função do DOS para poder escrever, porque era mais fácil do que escrever diretamente, mas a parte de desenhar mesmo, eu fui só copiando os pixels. Eu tinha várias funções específicas para cada coisa. Então, por exemplo, aqui para desenhar o céu, era só desenhar uma sequência de pixels azuis. Então tinha uma função para isso. A parte do cenário era copiar os sprites. Então eu copiava os sprites em sequência, desenhando cada um deles. E no finalzinho, o sprite que eu desenho é incompleto. Então tinha que também ter uma forma de controlar isso para desenhar só uma parte do sprite. Aí depois eu continuo desenhando o matinho, o chão, e assim desenhava a tela toda, seguindo esse processo, né? Agora, também outra coisa que eu não sabia fazer era como controlar quando as coisas vão ser executadas. Se eu colocasse só para poder ir executando sem controlar o tempo em que as coisas eram executadas, eu rodava tudo muito rápido. Então eu tinha que dar de alguma forma um delay. Normalmente em jogos o que a gente faz é tipo administrar usando FPS, né? Então, por exemplo, um jogo que roda 60 FPS, a gente sincroniza o que vai acontecer de acordo com quantos quadros vai esperar de delay para executar, né? Só que eu não sabia implementar isso em Assembly mais uma vez, então eu fiz uma gambiarra muito estranha, mas que deu certo. Basicamente, não fazer nada. Essa instrução NOP, No Operation, é uma instrução em Assembly que não faz operação nenhuma. E eu repetia essa instrução num loop 15 vezes, e depois repetia esse loop mais uma vez, e com isso dava delay suficiente para poder rodar. Uma coisa sobre esses números de repetições no loop é que eles dependem da máquina que você está colocando o jogo para rodar. Então, se, por exemplo, eu cheguei a testar em 3 ambientes diferentes, né? Um DOSBox, que são esses números que eu estou colocando aqui. Num PC antigo que tem Windows 98 na casa da minha avó, eu cheguei a testar também. E eu tive que mudar esses números. E também num PC antigo meu com Windows XP, que nem existe mais. Na época eu testei e também tive que colocar números bem diferentes. Então, totalmente dependente da máquina que você vai executar, tem que mudar esses números aqui. E aí, cada vez que executa essa função e roda esses loops todos, incrementa o timer. E a partir dessa variável timer, que vai sendo incrementada a cada execução dessa função, que eu consigo controlar quando que as coisas vão ser executadas.
O movimento do cenário basicamente é só o chãozinho que se move no cenário, para dar a sensação de que o Flappy Bird está indo para frente, né? E tem um bugzinho que eu não consegui corrigir na época, eu não entendia por que acontecia, e revendo o código eu ainda não entendi 100% como corrigir também, que é basicamente ele pula um frame. Acho que dá pra ver aqui um pouquinho, mas basicamente tá pulando 2 pixels de uma vez só. Isso porque eu não considero o 0 como um valor válido. Basicamente tem 8 posições diferentes que esse chãozinho pode ficar. Aí começaria no 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Quando vai pro 0 eu pulo, porque quando eu tentei, inclusive, colocar no código para poder printar com 0, mas dá algum erro lá que desenha tudo errado na tela. Talvez eu consiga corrigir depois, mas por enquanto eu não entendi como corrigir. E também tem a questão da mecânica do Flappy Bird, que é os canos que ficam aparecendo na tela para poder você passar no meio, né? Basicamente o que eu fiz foi só aparecer um cano por vez na tela, porque era mais simples de implementar e já era o suficiente. Ele se move junto com o cenário, então acompanha o movimento do chão, como eu falei, né? Tem um timerzinho que indica qual vai ser a próxima mudança de posição, né? Que basicamente vai mudar a abertura do cano, tipo, para mudar a posição e você ter que ficar trocando de lugar do Flappy Bird, em vez de ficar só mantendo o Flappy Bird na mesma linha e passando por todos os canos, né? E essa mudança de posição é aleatória entre muitas aspas. Eu vou explicar um pouquinho daqui a pouco. Primeiro, um comentário sobre o desenho do cano, né? É que se eu desenhasse ele na borda da tela, como os pixels da tela são armazenados em sequência na memória, quando eu desenho uma linha e aí continua na linha seguinte, os pixels ficam desalinhados, né? Então eu tinha que, para desenhar o cano especificamente, eu tinha que ter uma funçãozinha especial própria para ele, para poder conseguir fazer esse ajuste no alinhamento. Então, no jogo mesmo tá alinhado. E agora a questão de como eu fiz para gerar um número aleatório. Basicamente, para controlar a altura em que aparecia essa abertura do cano, né? Eu precisava de um número entre 0 e 76. E isso tem a ver com a quantidade de pixels na tela e tudo, né? E o que eu fiz foi uma coisa que não é nem um pouco aleatória, mas funcionou razoavelmente bem. Basicamente, eu pegava o timer, que estava sendo incrementado toda vez com aquela função, pegava o byte mais à direita dele, isso daria um número entre 0 e 255, né? E ia subtraindo por múltiplos de 76 até dar um número entre 0 e 76. Então, por exemplo, eu coloquei 3 exemplos aqui, o 241, 211 e o 80. O 241, ele é maior do que 3 vezes 76, que é 228. Então, subtrai o 228 dele e já dá 13, que é um número aceitável. Se o número estava abaixo de 228, mas estava acima de 152, que é 2 vezes 76, eu subtraía 152, que é o caso do 211, dava 59. E no caso do 80, dava 4, que já subtraía direto por 76, né? Funcionou. Não foi um gerador de número aleatório, na época eu não sabia fazer também. Hoje em dia eu sei que tem técnica para fazer gerador de número aleatório, dava até para montar o algoritmo em assembly mesmo, mas deu certo. Agora o movimento no Flappy Bird em si. Tem esse resuminho aqui com os principais tópicos, né? O movimento dele é tudo na vertical, que a sensação de movimento mesmo é pelo movimento do cenário, principalmente do chãozinho e do cano, né? Eu não coloquei aceleração, então o movimento dele é todo linear, ele vai caindo assim, sem aceleração nenhuma, como se não tivesse gravidade, só caindo. E o pulo também. E tem 3 timers, porque tem 3 coisas que a gente precisa atualizar no caso do Flappy Bird, que é o movimento, controlar quando ele está caindo ou subindo, quando está pulando. Quando eu vou atualizar o sprite dele, para poder fazer ele ficar batendo as asinhas, né? E também controlar o tempo do fim do pulo, porque quando você aperta espaço,
ele muda de movimento para ir para cima, e aí eu tenho que ter um momento certo em que ele vai voltar a cair, né? E a forma como eu implementei a colisão dele com os objetos foi basicamente encontrando um pixel de uma cor específica. No caso, o chãozinho também tem, e o cano também, que é a borda deles tem esses pixels pretos. Então, eu só precisava verificar isso, porque não aparecia mais no cenário em lugar nenhum. Então, na hora que eu ia desenhar o sprite, eu só olhava, apareceu um pixel preto? Então, já considera que colidiu com alguma coisa e para a animação. Aí, ele ficava assim, ele não tem animação dele morrendo não, ele só fica parado no cano, assim. A forma de contar os pontos, eu também fiz uma outra gambiarra e eu meio que redescobri uma coisa que já existia, mas na época eu não conhecia. Hoje em dia eu sei o nome, que é esse BCD, o Binary Coded Decimal, que é a forma como eu armazenei os pontos no jogo. Basicamente, na época eu não sabia como pegar um número e converter para string. Hoje em dia eu sei que tem uns algoritmos para isso, até é relativamente simples de fazer, mas na época eu não fazia ideia. E o que eu fiz é a forma mais direta, que era usando esse formato que eu vou explicar um pouco mais de detalhe daqui a pouco. Os outros detalhes da contagem de pontos é que tem um sonzinho, eu não sei se vai dar para aparecer no vídeo que eu vou mostrar daqui a pouco, mas faz um som, e esse som sai de dentro do gabinete se você estiver rodando num computador real. Não sei se vocês já jogaram algum jogo antigo assim que rodava no DOS, tipo Prince of Persia, coisa assim, que o som saía do speaker que ficava dentro do gabinete. Então foi assim que eu consegui fazer o som. E tem 3 timers também para poder controlar a contagem de pontos. Basicamente não tem nada que detecta quando o ponto vai aumentar, então é sincronizado mesmo com o cenário. Então tem um momento certo em que vai ganhar o ponto. Tem a primeira parte do som e a segunda parte do som, basicamente para poder dizer quando que vai ter o som ou não, né? Aqui eu coloquei uma tabelinha para indicar como que funciona esse formato BCD. Basicamente, todo dígito decimal é representado por 4 bits, que são os 4 bits esperados, né? No caso, é a representação do número correspondente em binário. Só que a diferença de representar em binário diretamente é que, por exemplo, você pega o 81, você considerar que ele tem 4 dígitos, tem 2 zeros na esquerda, então você indica cada dígito como uma sequência de 4 bits. Então, tem os 2 zeros no começo, então tem esse 00000000. O 8, se você ver na tabelinha, é o 1000 e o 1 é o 0001. Esse foi o formato que eu usei para poder armazenar os pontos. E deu um pouquinho de trabalho para poder fazer, porque era muito fácil de converter para string e converter de volta para esse formato, mas tinha o problema de quando passa para o 9, por exemplo, se tivesse 89 e fosse passar para 90, eu não poderia só incrementar o número diretamente. Eu tinha que verificar, se está no 9 e for incrementar, eu tenho que incrementar o dígito seguinte e zerar o dígito atual. Então, eu fiz isso com uma sequência de if, else ou equivalente em assembly, né? Para poder conseguir fazer isso funcionar, e deu certo. Só ficou um código muito grande. E aqui eu coloquei uma fotinha de como é o speaker, não sei se todo mundo já viu, mas os speakers, acho que tem umas versões mais recentes que são menorzinhos, mas ele era uma peça grandona, assim, que ficava dentro do gabinete. Bom, acho que é isso. Eu vou mostrar o vídeo daqui a pouco, mas o repositório está nesse QR Code. Tem o código original que eu escrevi, só que o código está sem comentário nenhum. Eu estou reescrevendo uma versão com comentários para poder ficar mais fácil de ler. Eu estou fazendo um trabalho meio que de autoarqueologia, que é um código que eu escrevi há 10 anos atrás em assembly, sem comentários, então é bem difícil de descobrir, mas estou quase lá, e quando eu tiver com tudo documentadinho, eu vou colocar o código no GitHub e vai dar para compilar pelo NASM, que é um assembler mais moderno, né? Vou colocar as instruções de como compilá-la também quando eu tiver isso pronto. Mas não tem só o código lá, também tem um executável
Se vocês quiserem testar no DOSBox, ele já tá com as constantes lá certinhas para rodar nele. E eu vou colocar uma demonstração aqui de como eu fiz. Aí uma demonstraçãozinha de como é o jogo rodando. Jogar o jogo também é difícil, não é só programar. É, sim. O jogo é bem lentinho, assim, porque só tem um cano passando na tela, né? Então, demora bastante para poder conseguir fazer bastante pontos. Então, tem 4 sprites do Flappy Bird e eu tenho um timerzinho que diz quando o sprite vai mudar, né? Então, basicamente assim. Aí, como fica quando a gente bate alguma coisa, né? Só para, nada. Então, parabéns, primeiramente. Obrigada. Você falou que teve um problema em relação ao teclado, né? Quando foi adaptar. Aí eu queria saber, será que não é a porta serial? Porque o 98 ou 95 tinha entrada DIN, depois mudou para aquele PS2 e agora a gente tecnicamente usa USB ou Bluetooth. Eu não sei se você chegou a ver se era isso e se tem como fazer uma adaptabilidade para usar os 3 tipos. Ia ser muito maneiro. Sim, eu acho que não foi tanto nesse sentido, mas era sobre como que as teclas são identificadas mesmo pelo sistema, né? Os computadores que eu testei, assim, fora do DOSBox, eram todos com PS2. Eu não sei se daria problema em algum outro teclado, mas eu realmente não sei se daria problema. Eu acho que talvez funcione em outros teclados também. Eu só queria compartilhar que eu fiz um jogo em Assembly uns anos atrás também. Eu tive esse mesmo problema que você, do negócio piscando. Aí tem uma história engraçada que eu fui procurar na internet por que tá acontecendo. Eu achei uma discussão de um fórum de 2003, perguntando, o mesmo cara teve o mesmo problema que eu, perguntando. Aí alguém respondeu, a resposta foi deletada. E aí o cara respondeu, nossa, funcionou, muito obrigado. Aí é muito clássico. Mas aí depois eu pesquisei um pouco e um jeito que você pode fazer para resolver isso é usando a técnica de double buffering, que aí você desenha num buffer a tela, aí você manda ele sempre desenhar essa tela, e enquanto o programa está desenhando essa tela, você faz a mesma coisa em outro buffer, e aí você fica trocando entre eles. Aí sempre você desenha o que está pronto, e o que não está pronto você faz o que você quiser, né? E é uma solução que demorou muito para eu descobrir, que teria sido rápido se o cara não tivesse deletado a resposta de 2003. Sim, sim. Bom, parabéns, né? Como que você detecta que você passou por de um cano para você incrementar a pontuação? Eu não detecto. Basicamente é de acordo com um timer mesmo. Tem um momento específico que fica resetando toda vez. Basicamente acompanha o movimento do cano. Eu tentei deixar sincronizado com isso. Então, tem um certo deslocamento assim, né? Tipo, o cano ele troca de posição num momento específico e no outro intervalo de tempo ele troca de posição de novo. E esse intervalo de aumentar o ponto é o mesmo intervalo dessa troca de movimento do cano, só que em outro instante, a partir de outro instante, né? Então eu tentei sincronizar dessa forma, então é totalmente feito pelo tempo e não por detectar que passou pelo cano ou não. Obrigado. Beleza. Obrigada.